Pois não é contra carne e contra sangue que nós temos que lutar. Esta foi uma informação trazida pelo apóstolo Paulo. Quando ele aconselhava aos irmãos a se revestir de toda a armadura de Deus. Presta atenção. Nós não podemos brincar com isso. Paulo não está brincando ou zombando das forças das trevas. Paulo sabe que está lidando com um serial killer, ou seja, um matador em série, um profissional, um general de batalha, alguém acostumado a iludir, a mentir, a matar, a roubar e a destruir há milhares de anos. Nós não devemos brincar com isso. Conhecemos muitas histórias. Quantas histórias você conhece em sua cidade? Quantas histórias você conhece em sua igreja? E você põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, o fulano, a ciclano, como pode? Não é verdade? Nós conhecemos fatos da Bíblia. Nós conhecemos a história de Ananias e Safira, membros da igreja primitiva, dirigida lá em Jerusalém por Pedro, Tiago e João. Igreja que vivia um grande avivamento, uma grande manifestação do poder autêntico de Deus. Não era uma igreja dirigida por falsos profetas e envoltas em carnalidade, em espetáculos pirotécnicos ou coisa do gênero. Nós estamos falando de uma igreja de verdade, mergulhada na unção, no temor, no amor ao próximo. Esse casal fazia parte desta congregação. E eu não vou me prolongar nisso, mas você conhece a história e sabe que este inimigo, este diabo, este mesmo indivíduo conseguiu destruir a vida desse casal. Ele não levou esse casal para a Cracolândia de Jerusalém ou para encher a cara no botequim da esquina. Ele não levou esse casal a frequentar algum terreiro de candomblé por ali nas redondezas de Cafarnaum. Não. Ele os matou com Bíblia e tudo. Ele os destruiu com linguajar evangélico, gospel e tudo. Ele os levou para o inferno, para a perdição. Por quê? Eles foram enganados por Satanás. Escute, nós não podemos brincar com isso, preste atenção, por favor. Paulo disse assim: não é contra a carne e contra a sangue, a tua luta não é contra mim, a minha luta não é contra você, ou contra qualquer outro ser humano com ideias diferentes e que comece a te perseguir. Não! A nossa luta é contra principados e potestades que atuam na dimensão espiritual. Não encarar isso com seriedade é o primeiro passo para o teu fracasso.
Não encarar isso com seriedade é o primeiro passo para a tua morte. Escute, meus queridos. Preste atenção. Paulo não está zombando, escarnecendo, brincando com isso. Ele está levando a sério. Veja a expressão que ele usou: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do inimigo. Se você quer brincar com isso, é uma opção tua. Se você quer ignorar a existência dessa guerra e dessa batalha, é uma opção tua. Aliás, essa é a maior estratégia do inimigo da nossa alma: fazer você pensar que essa coisa é brincadeira, que essa coisa é piada, que isso na verdade não existe, pelo menos na intensidade que se fala. E você vai levando a sua vidinha, pensando que realmente isso é coisa folclórica, isso é coisa de gente fanática, e isso de fato não existe. Não há nenhuma guerra sendo travada, não há nenhuma batalha sendo travada, o diabo nem sabe que você existe. Não é isso que você pensa? Se sabe, ele nem liga para você, te deixa em paz, você viver a sua vidinha. A maior estratégia do inimigo é fazer com que você e eu, ou qualquer outra pessoa, não venhamos nos dar conta que estamos numa guerra, numa batalha. Porque se você abrir os olhos para essa realidade e dizer: não, eu estou numa batalha, eu estou numa guerra, estou sendo alvejado, Satanás está lutando contra mim, ele quer arrancar a minha fé, ele quer tirar a minha visão, ele quer tirar os meus pés do caminho estreito e apertado, ele quer me levar para a mentira, eu estou numa batalha. Se você começa a entender e a compreender isso, você vai para o jejum, você vai para a oração, você vai chorar aos pés do Senhor, você vai se consagrar, você vai se revestir de toda esta armadura de Deus. E ela é impenetrável. Paulo disse que o capacete é o capacete da salvação. Ele começa a fazer uma comparação de uma armadura de um soldado romano. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estou dizendo que isso existe. As sandálias da preparação do Evangelho, calçados com essa preparação, com esse conhecimento da palavra, deixar de ser menino, deixar de ser criança, imaturos, levado por todos os lados por qualquer vento de doutrina, mas amadurecer na fé, saber aonde está pisando e caminhar e avançar. Quando lembramos de tantos episódios que ocorrem ao nosso redor, e alguns que estão narrados nas Escrituras Sagradas, e devemos parar para pensar, pesar na balança e entendermos que essa coisa realmente é séria, e nós precisamos encarar isso de frente, não tem como fugir disso. Observe que o apóstolo Paulo disse assim: não é contra a carne e contra sangue que nós temos a opção de lutar ou não. Alguns vão lutar e outros vão ficar tranquilos. Ele disse: nós temos, todos nós temos, é algo obrigatório, não é opcional. Nós estamos enxertados nessa guerra, nós fomos
arregimentados para uma batalha. Não sei se você se dá conta disso. Nós temos que lutar. Nessa luta, você pode estar sendo derrotado e nem sequer se dá conta disso. Você não para prestar atenção nisso. Essa questão, ela tem dois vértices. Eu costumo dizer o seguinte, que o cristão precisa aprender a alcançar o ponto de equilíbrio. Aí está a maturidade. Satanás sempre trabalha nos extremos, nos extremismos, e leva a pessoa à apostasia total, à descrença total, ou leva a pessoa ao fanatismo, à cegueira, a não ouvir mais ao Espírito Santo. Ele mergulha no fanatismo religioso, denominacional, de maneira que tem pessoas que vê demônio até na maçaneta da porta. Tudo é demônio, tudo é capeta, não é? E ele se envolve com isso, e ele só fala na obra de Satanás, e ele engrandece as obras do diabo, e ele sai por aí dizendo quem ele era, o que ele fazia, e tirava a grana do cemitério, e que barbaridade, e se esquece de exaltar a Deus que tirou da lama. Então tem gente que cai para o fanatismo dessa coisa, se envereda e se emburaca por um gueto escuro espiritual. E outros caem para a negligência total sobre esse aspecto, desprezam e menosprezam inteiramente esta questão, que nós estamos numa batalha. A posição certa é a posição equilibrada, é a posição de maturidade. Estamos numa guerra. Mas se soubermos nos comportarmos nesta guerra, revestidos desta couraça da justiça que vem do sangue derramado na cruz, o nosso capacete da salvação que protege a nossa mente dos dardos inflamados, dos pensamentos diabólicos, não é? Da imaginação diabólica, distorção dos fatos ao nosso redor. E o diabo tenta criar um ninho na nossa cabeça de pensamentos errados, de pensamentos negativos que contrariam a fé, que contrariam a direção de Deus. Muitas vezes Deus está falando conosco, Deus está nos fazendo promessas. Deus está dizendo: eu vou fazer, você vai receber, eu vou gerar isso em sua vida, eu vou realizar isso. Mas as evidências, as coisas em que nós caminhamos, a estrada que trilhamos, tudo parece contrário a isso. Tudo parece dizer não, tudo parece dizer não vai acontecer, tudo parece dizer isso é mentira, tudo parece dizer essa profecia não veio de Deus. Olha ao seu redor, as coisas estão assim, assim e assim. E se você não estiver vestido com esse capacete, esses dardos inflamados se infiltrarão na tua mente, no teu cérebro, no teu raciocínio, nos teus pensamentos, e você vai dar vazão a isso. Você se lembra muito bem, para que possamos entender o quanto isso é sério. O próprio apóstolo Pedro, aquele homem tão próximo de Jesus, amigo de Jesus, discípulo de Jesus, suas falhas, seus erros, mas um discípulo. Deixou tudo para seguir. Recebe uma revelação vinda diretamente do Pai e diz a Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vira-se para ele e diz: bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E ele se alegra, Jesus continua a falar, e então o mestre diz: olha, eu serei entregue na mão dos pecadores, eles vão bater, zombar, escarnecer.
de mim e vão me pendurar numa cruz e eu vou sofrer essa morte vergonhosa. Então, naquela hora, esse mesmo filho, vira-se para o mestre e diz: opa! De maneira nenhuma isso te sucederá. Acabei de receber outra revelação. Estou até arrupiado nesta hora, porque recebi agora, veio fresquinha do céu. De maneira nenhuma isto te sucederá. Vamos fazer a nossa trouxa e vamos caminhar para outras terras, aonde o Senhor será honrado, respeitado, vai curar enfermo, purificar leprosos, ressuscitar mortos e vai morrer de velhice. Vamos sair daqui. Tu não vai para a cruz e não será entregue e não morrerá. Jesus olhou para Pedro dentro dos seus olhos e disse: arreda de mim, Satanás, porque tu não estás cuidando das coisas que são de Deus. A tua mente está desprotegida, Pedro. Da mesma forma como você recebeu uma revelação que veio de Deus, pelo fato da tua mente estar desprotegida, você deu vazão, você permitiu que esse dardo inflamado, essa seta lançada do diabo no teu raciocínio, pudesse proliferar e pudesse gerar da tua boca uma palavra negativa que nada tem a ver com as coisas do reino dos céus, porque você não está portando esse capacete, porque você não fez uso desse capacete, porque você não compreendeu a importância de guardar a tua mente, guardar o teu raciocínio com a minha palavra, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu falo. E pelo fato de você não estar guardando isto, protegendo com esse capacete, Satanás encontrou um lugar para gerar essa mentira e esta ilusão na tua mente. E você diz que isso não irá acontecer. Então veja, presta atenção. Quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos uma palavra que veio de Deus para a nossa vida, quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas e conhecemos a vontade do Pai, e sabemos a direção que temos que tomar, e sabemos o que temos que fazer, e sabemos que Ele nos honrará, e conhecemos as promessas dEle sobre todos os aspectos de nossa vida, sobre os aspectos daqueles que clamam a Ele, sobre os aspectos daqueles que realmente entregam suas vidas a Ele, entregam os seus projetos, anseios e necessidades a Ele. Quando nós conhecemos todas essas promessas, não podemos permitir que o diabo lance seus dardos inflamados e suas setas diabólicas em nossa mente para dizer que isso não irá acontecer, que Deus não irá fazer, que Deus não está nesse negócio, porque se nós dermos vazão a isso, preste bem atenção, porque eu vou dizer isso. Estamos acostumados acertadamente e biblicamente de chamarmos o diabo de pai da mentira. Aliás, foi o próprio Jesus quem trouxe essa informação. Ele é homicida desde o princípio e mentiroso. Ele é o pai da mentira. É o oposto à verdade. A verdade liberta, a mentira escraviza. Se ele é o pai, quem é? Eu quero dizer para você que a mãe é toda e qualquer pessoa que gera, que recebe esse dardo, que recebe essa seta em seus pensamentos, em suas emoções, em seu coração,
Por mais que as coisas estejam ruins, contraditórias, inversas àquilo que você tem ouvido de Deus ao seu redor, mas a palavra de Deus é capaz de gerar vida, ela chama a existência que não existe, ela transforma água em vinho, maldição em bênção, morte em vida, doença em saúde. Mas sem fé é impossível agradarmos a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de fato, sem dúvida alguma. A mãe da mentira é toda e qualquer pessoa que concebe na sua mente, gera. Talvez não durante 9 meses, como uma mãe humana gera o seu bebê em seu ventre, mas você pode gerar em sua mente, em seu coração, talvez durante alguns minutos, ou horas, ou dias, ou meses, esta mentira que o diabo está lançando, e você vai gerando isso, e você libera isso com a sua boca, como fez Pedro, e você fala isso. Sabe, a murmuração, a mentira é a chave da porta do inferno. Assim como a adoração e o louvor é a chave do reino dos céus. Porque Deus, Ele habita no meio da adoração e no meio do louvor. E quando nas maiores adversidades você está louvando e exaltando o nome dele, como fez Paulo e Silas na prisão. Você lembra muito bem dessa história? Paulo e Silas estavam aprisionados num lugar horroroso, com os seus pés presos no tronco, lugar fedido, mal cheiroso, onde os presos ali ficavam e ali faziam suas necessidades. Lugar maldito, lugar escuro, lugar fedido. E à meia-noite Paulo e Silas louvavam a Deus e cantavam a Ele adoração. E você sabe perfeitamente o que sucedeu. Por causa daquela adoração, por causa daquele louvor, houve um grande terremoto naquele presídio. E as cadeias se romperam de todos. Não apenas de Paulo e de Silas, mas de todos eles se romperam aquelas cadeias pelo comportamento, pela fé, pela maneira de agir. Eu fico pensando quantas vezes o diabo não tentou atingir a mente de Paulo e a mente de Silas. Eles poderiam ter murmurado. Pense em Jó, quando o diabo usou a mulher dele para chegar diante daquele homem que estava numa situação horrível, doente, enfermo, cheio de úlceras no corpo, perdeu tudo que tinha, perdeu sua honra, perdeu seu dinheiro, perdeu seus filhos. E agora sua mulher chega lá no dentro disso, tu ainda mantém tua integridade, caba safado, sem vergonha. Olha o teu estado miserável, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que Deus é esse que você serve? Onde estão as promessas dele? Cadê a proteção? Cadê a prosperidade? Cadê a saúde? Olha o teu estado desgraçado, amaldiçoa ele e morre. Então nós percebemos a estratégia do diabo, a maneira como ele faz, e entendemos que aquilo que o apóstolo Paulo está falando de fato não é brincadeira, é coisa séria. Quando nós pegamos a história de um dos apóstolos de Cristo, não era um Zé Mané, ele não era um qualquer. Nós estamos falando de um cara que andava com o mestre,
fazia paralíticos andar, mortos ressuscitar, expulsava demônios em nome de Jesus. Acreditava que Jesus era o Messias. Nós estamos falando desse sujeito chamado Judas Iscariotes, que ele só se deu conta do que aconteceu na mente dele, no coração dele, quando Jesus estava sendo pendurado na cruz, morrendo no Calvário. E ele foi se enforcar. Ele compreendeu que foi enganado. Ele compreendeu que viveu uma ilusão. Que ele foi tapeado pelo diabo, que ele deu lugar a esses dardos inflamados, a esses pensamentos tenebrosos, a estas obras malignas que foram entrando em seu peito, em seu coração e em suas ideias. Certa vez, o homem de Deus, Abacuque, era seu filho. Ele disse uma coisa, ele não estava escrevendo uma poesia. Não. Isso é vida, isso tem sangue na veia. Isso tem sangue na veia, isso é vida, isso é experiência. Ele não está sentado no seu escritório com o ar-condicionado ligado, bolando uma poesia. Ele está falando de sua vida, daquilo que ele sente, daquilo que ele crê, daquilo que ele vive. Então ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que os currais estejam vazios e que morram de todo o meu gado, ainda que tudo pareça estar contra mim, dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Olha o capacete. No Deus da minha salvação. Ele é o meu Deus. Ele nunca me abandonou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da sua promessa. Então eu entendo que toda e qualquer circunstância que eu estou vivendo na minha vida, e que são momentos e circunstâncias contrárias e opostas àquilo que eu espero vir de Deus, aquilo que Ele tem prometido para mim, eu não estou vivendo isso. Eu não vou murmurar e espraguejar, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Eu não vivo pela experiência dos outros, eu conheço Ele, eu sei que Ele não é homem para mentir. Essa coisa vai passar, essa coisa vai mudar, essa coisa vai ser tocada pela mão de Deus. Às vezes a gente vê os nossos inimigos, são inimigos. Me lembro de uma frase do rei Davi, quando ele disse: tornaram-se meus inimigos sem causa, nada fiz para tê-los como inimigos, mas eles se tornaram. Tem gente que é assim, tem inveja, e essa coisa vai pegando tão forte dentro do peito de algumas pessoas que eles desejam a tua morte, eles desejam o teu fim, desejam o teu fracasso. E nós vemos aquelas pessoas que nos tocam, que nos ofendem, que nos caluniam. E você tem as promessas de Deus: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua venenosa que se levantar contra ti
em juízo tu a condenarás. Isso é o direito que cabe ao meu servo. Ai daquele que tocar no meu ungido. E aí você vê pessoas te tocando de todas as formas, te amaldiçoando, te caluniando. Não é verdade? Ou é só eu que vivo isso? Hein? Ou eu sou uma ilha isolada, cercada de pessoas que não vivem esse problema? Não. Olha, se você quer arrumar problema, quer arrumar inimigos, basta você servir a Deus com integridade. Pregar o Evangelho com integridade, você vai arrumar problema com o capeta. Ele vai levantar todo tipo de jeito para te perseguir. Você pode ter certeza. Se você não está padecendo tribulações, perseguições, cuidado, fica alerta. Porque se você não está incomodando o diabo, não há razão nenhuma para ele te perseguir. Está bom do jeito que você está. Você está andando junto com ele na mesma direção. Por isso que ele não se opõe a você. Mas quando você se opõe ao diabo, constantemente você está dando tombadas. E aí você vê essas pessoas dizendo, meu Deus. E a sua tendência é pensar, mas onde está a tua promessa? Você está permitindo essas pessoas lhe caluniarem dessa forma e não acontece nada. Sabe, há uma promessa de Deus que diz assim, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus fala. Deus fala. Eu tenho uma notícia para aqueles que me perseguem. Eu tenho uma promessa de Deus. E Ele falou que vai chegar no meu conhecimento. Ele vai te jogar por terra. Não há onde você possa se ocultar e se esconder da mão de Deus. E eu quero te dizer mais uma coisa. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, que não tem o culpado como inocente, que honra a palavra dele e a promessa. Guarda tua mente, guarda teu coração, guarda teus pés, combata o bom combate, e você receberá a coroa. Amados, chegamos ao final, viu? Um abraço a todos, fica na paz e até a próxima.